amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mais precisamente, como escapar do umbral, né? Eu sei que a grande parte dos espiritualistas hoje, né, temem ir para o umbral. Mas nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Como escapar do umbral? Não tem como fugir do umbral. O umbral não tem grades, paredes ou portões. Na verdade, o umbral é uma prisão mental e emocional. Você não escapa dele. A única forma de sair do umbral é elevar a sua vibração e se tornar incompatível com ele. Assim, não é você quem foge do umbral, é ele quem o liberta. Onde as correntes que prendem seus habitantes é o desequilíbrio mental e emocional. Ou seja, o que nos prende ao umbral é o nosso desequilíbrio. Não existe castigo ou punição para os nossos pecados. Só existem consequências dos nossos erros. As consequências dos nossos erros acontecem de forma natural e automática, sem a necessidade de qualquer interferência divina ou dos bons espíritos. Ou seja, não é necessário nenhum julgamento, nenhum ser divino que nos julgue, né? As próprias leis universais, né, elas se cumprem automaticamente. Então, cada erro, uma consequência ruim. Cada acerto, uma consequência boa. Simples assim. Vamos colocar um exemplo, né? Se você faz uma plantação de cereais, a consequência é o quê? A colheita de sua alimentação, de mais cereais. Não é verdade? Agora, se pelo contrário você comete um crime, a consequência é a prisão e o desequilíbrio emocional e mental. Não existe nenhuma espécie de julgamento de Deus ou dos bons espíritos pelos nossos erros cometidos. Ele se dá no mundo material pela sociedade ou pelos justiceiros encarnados e desencarnados. Neste caso é vingança e sim uma falsa justiça, executada por seres tão ou mais inferiores que as pessoas que julgam. Né? Ou seja, Deus não nos julga, mas os outros nos julgam sim. Né? Assim como a nossa sociedade aqui da Terra, né, nos julgam pelos nossos erros ou pelos nossos supostos erros, assim na espiritualidade, espíritos inferiores também nos julgam e muitos, né, se fazem de justiceiros. Não é verdade? Eles mesmos sendo errados e tendo muitos crimes para prestar contas. Mas voltemos ao umbral, um local temido pelos espiritualistas. No entanto, convém raciocinar. Se o umbral não fosse útil para a nossa evolução, Deus não permitiria sua existência, não é mesmo? Mas qual seria a utilidade de um lugar de desequilíbrio, maldade e sofrimento? Né? Porque existe um local assim, né? Mesmo que seja uma criação humana. A mesma utilidade dos manicômios, que é tratar os distúrbios e desequilíbrios mentais dos seus internos e ao mesmo tempo proteger os encarnados de sua proximidade e de sua influência e energias negativas. Ou seja, seres extremamente desequilibrados e negativos, né, se não fossem presos no umbral, entre aspas, né, eles poderiam causar ainda mais problemas do que já causam no mundo material. Assim, o umbral não é uma prisão, o inferno ou outro local de punição divina. O umbral é uma imensa clínica de recuperação para espíritos desequilibrados. O umbral
é uma criação mental da humanidade no mundo espiritual e está dividido conforme sua vibração, negatividade e o nível de inferioridade dos seus habitantes. Ou seja, o umbral inferior está dividido, né, entre dimensões conforme o espírito, né, a inferioridade do espírito. É como nas prisões, né? Tem alas, né, de prisioneiros, né, comuns que praticaram pequenos delitos e alas para prisioneiros de mais alta periculosidade, né? E quando são de maior periculosidade ainda, né, eles são levados para a prisão, isolados em prisões, né, especiais. Ao desencarnar, o espírito em desequilíbrio é atraído naturalmente para o ambiente umbralino com o qual tem mais afinidade. Poucos dizem isso, mas muitos espíritos gostam do umbral, como o alcoólatra gosta do bar. Para nós, ele está sofrendo naquela situação, mas para ele, não, pois vive na ilusão e não se preocupa com as consequências. Se tirar um alcoólatra do bar sem ele querer, ele volta na primeira oportunidade. Muitos espíritos no umbral se apegam ao materialismo, aos vícios e prazeres que são semelhantes aos do mundo físico. Né? O mesmo se dá, por exemplo, na Cracolândia, né, com os viciados em drogas pesadas. Né? Se ele for retirado dali sem querer, né, na primeira oportunidade ele volta. Para nós, ele está sofrendo. Mas naquele mundo de ilusão, naquele mundo de alienação, né, para ele não está sofrendo. Né? E ele também não se importa com as consequências. Ele quer sentir aquele prazer. Ele quer se entregar àquele vício. Okay? Muitos também sofrem com a vingança de inimigos e justiceiros e com o desequilíbrio energético que afeta o perispírito. Mas estes são os que cometeram grandes crimes, como assassinos, torturadores, corruptos, aqueles que prejudicaram a sociedade, os que promovem guerras, genocídios, extermínios em massa, membros de chefes de organizações criminosas e alguns suicidas, mas ainda assim só são perseguidos, presos e castigados quando não são úteis, né, para os chefões das cidades umbralinas. Quando são úteis e têm serventia, eles são integrados, né, ou reintegrados às falanges das trevas. Ou seja, mesmo esses criminosos mais ferrenhos, se eles não estiverem muito desequilibrados e forem úteis para as organizações das trevas, né, eles são integrados ou reintegrados, né, às falanges das trevas e são protegidos pelos seus, né, amigos e comparsas. Nesse caso, eles ficam livres dos justiceiros. No entanto, ninguém fica no umbral para sempre. A evolução é lei divina. O espírito, com o tempo, se cansa da sua vida errada. O tédio, o vazio, a tristeza, a saudade dos entes queridos que evoluíram tomam conta da sua mente e do seu coração. Então ele abandona tudo e procura a evolução, aceitando as consequências dos seus erros. Muitos se tornam auxiliares dos bons espíritos no umbral, cuidando inclusive da segurança das equipes de socorro, no umbral denso, cujo ambiente conhecem muito bem e onde são respeitados e temidos. Ou seja, né, eles passam a colaborar com o bem e se tornam trabalhadores do bem dentro do umbral, pois eles são espíritos materializados, né, e são respeitados e temidos pelos habitantes do umbral. Outros umbralinos, ainda revoltados e desequilibrados, antes desse estágio de exaustão e tédio, são obrigados a reencarnar compulsoriamente em situações complicadas, resgatando ou agravando os seus débitos para com as leis universais. Lembrando que o sofrimento ensina, então,
mesmo que continuem no erro, estão aprendendo e evoluindo, se tornando a seu tempo um trabalhador da luz. Deus sabe o que faz. Assim, a nossa permanência no umbral, após a desencarnação, lembrando que nós, os encarnados, estamos todos no umbral médio, depende do grau de desequilíbrio do espírito. Se tivermos o mínimo de equilíbrio necessário, os socorristas nos levam para um posto de socorro e, após um período de recuperação e adaptação, somos levados a uma colônia, onde estudaremos, trabalharemos em prol da humanidade e nos preparamos para a reencarnação e a continuação do nosso caminho evolutivo. Não adianta socorrer um espírito em desequilíbrio e revolta. Ele tem que ter um mínimo de equilíbrio e vontade de melhorar. Caso contrário, ele não se sentiria bem nos postos de socorro e será atraído para o umbral, voltando por vontade própria. As colônias não são prisões. Ninguém é obrigado a permanecer nelas. Ou seja, mesmo que levássemos esses espíritos a força para a colônia, eles retornariam. Eles não se adaptariam à faixa de vibração das colônias. Eles se sentiriam mal e poderiam, inclusive, atrapalhar os trabalhos. Poderia tirar a atenção dos bons espíritos em socorro àqueles que realmente querem ser ajudados, em prol daqueles que não querem. Não há nada a fazer e os espíritos, os bons espíritos, aceitam o livre-arbítrio e a vontade dos outros espíritos. Tanto o umbral como as colônias são locais de passagem. A estada dos espíritos nesses locais é temporária. São locais em que o espírito passa um tempo mais ou menos longo antes de seguir seu processo evolutivo em uma nova etapa. Ou seja, tanto faz o umbral quanto as colônias são locais de permanência transitória dos espíritos. Aliás, até atingir a perfeição, todos os locais em que o espírito se estaciona por algum tempo são locais passageiros, locais de transição. Okay? Nenhum é definitivo, pois se algum desse lugar fosse definitivo, o espírito iria estacionar, e isso não é possível. Já um espírito, ao atingir um nível mais elevado, não precisa mais reencarnar e pode ascender a mundos superiores, ou, se quiser, pode permanecer na colônia como um dirigente ou mentor para trabalhar pela colônia e por toda a humanidade. Alguns exemplos desses espíritos elevados que protegem e conduzem a humanidade são grandes mestres, como Jesus, Buda, Krishna, entre outros. Assim, os espíritos desequilibrados do umbral permanecem nesse local até que, através do sofrimento, do tédio e do vazio interior, recuperem um mínimo de equilíbrio necessário para ser socorrido. Desculpem. Os bons espíritos rastreiam os habitantes do umbral o tempo todo, em busca dos espíritos em condições de serem socorridos. Os espíritos rastreiam constantemente o umbral. Sempre que ele detectam que tem algum espírito apto a ser socorrido, imediatamente ele é socorrido. Ok? Ninguém está só e ninguém está abandonado. Deus jamais nos abandona. Em qualquer situação, façamos o que façamos. A bondade de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Nenhuma ovelha se perderá. Não me canso de dizer isso. A revolta, o desespero, a lamentação, o ódio, a culpa, a reclamação e todo pensamento e emoção negativa gera desequilíbrio. E é o desequilíbrio que prende o espírito no umbral. O umbral está dentro dos seus habitantes. Por isso, não existe fuga. Não podemos fugir de nós mesmos. Onde o espírito desequilibrado for, ele levará o umbral dentro dele. Por isso, procuram uma saída e não encontram. Nós vemos nos relatos, através das psicografias, que os espíritos procuram de todas as formas sair do umbral.
né? Eles caminham e nunca vão achar. Por quê? Porque o umbral não está fora, o umbral está dentro deles. E eles o levam para onde forem. Né? Então eles precisam primeiro elevar sua obrigação, né? E dessa forma se tornar incompatível com o umbral. Dessa forma eles imediatamente são libertos. Quando o espírito esgotado e rendido desiste da revolta e se entrega à conformação, o desespero diminui. Então ele pede ajuda com humildade, assim sua vibração se eleva e ele é socorrido. Ao renunciar à revolta e aos pensamentos negativos e pedir ajuda a Deus com sinceridade e humildade, ele se ilumina como um farol que guia os bons espíritos para o salvar. Né? Aquela oração sincera, aquele pedido sincero, né? Aquela reforma íntima sincera ilumina o seu espírito, né? Ele se torna um farol para os bons espíritos que imediatamente o salvam. É uma alegria para os bons espíritos quando isso acontece. Eles ficam muito felizes e contentes quando resgatam o irmão do vale do sofrimento. Lucas 15, 7 e 10. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É uma pura verdade. Não se preocupem com o umbral, a menos que você seja um criminoso ou ame a matéria e os vícios, se apegando demasiado a eles. Já que as pessoas comuns em evolução mediana, nem muito boas e nem muito más, são socorridas ao desencarnar por equipes de socorro, por parentes e amigos espirituais, e são levadas aos postos de socorro. Passam pelo umbral, que é um local transitório, por alguns minutos ou algumas horas, mas quase todos nem percebem, pois estarão em perturbação comum logo após a desencarnação ou dormindo. Ou seja, as pessoas que são muito más, essas não escapam do umbral, ou que se apegarem aos vícios demasiadamente. Né? As pessoas muito boas, né, nem passarão por um umbral, quer dizer, passarão porque é um local de passagem, mas é no flash, sem nem perceberem. Né? Eles fecham os olhos da carne e abrem os olhos já em um mundo superior, porque eles são superiores e vibram, né, têm uma vibração superior. Okay? Muitas vezes, alguns são tão evoluídos que nem passam pelas colônias. Eles vão direto para um mundo superior que lhes é afim. Portanto, se por algum motivo você se vê repentinamente no umbral, sem saber o que fazer, se lembre que a fuga é impossível. Procure acalmar a mente, mesmo isso sendo muito difícil, levando em conta o ambiente repleto de energias negativas e seres desequilibrados, em situação muito difícil e deprimente. Comece treinando o equilíbrio ainda encarnado, pois equilíbrio é vital na vida física e espiritual. Né? É muito difícil você se manter equilibrado no umbral, porque é um ambiente muito pesado, né? Em que o desequilíbrio de um reflete no desequilíbrio do outro. Né? Então é muito difícil você manter a serenidade no umbral. Mas essa capacidade, essa resiliência, essa capacidade de manter essa serenidade, né, deve ser treinada o tempo todo, 24 horas por dia, acordado e dormindo. Porque isso é muito importante para a nossa vida atual, né, e para a nossa vida no mundo espiritual e, consequentemente, para a nossa evolução. No umbral médio, onde nós estamos, os desencarnados vivem mais ou menos como quando estavam encarnados, em cidades umbralinas, ou nas nossas cidades e até em nossas casas. Na verdade, estão em todos os locais. Né? Como nós estamos, né, dentro dessa dimensão aqui, está dentro do umbral médio, né, os espíritos que se encontram nessa faixa de vibração, ou ficam, né, entre nós, ou vão para as cidades, né, umbralinas. Né? Lá eles podem se entregar a seus vícios, prazeres e etc. São
os que não estão tão desequilibrados para ficarem presos no umbral inferior, mas também não querem ser levados para postos de socorro e colônias. Preferem ficar entre nós, por serem muito apegados a pessoas e à matéria, e alguns querem continuar nos vícios de qualquer forma, mesmo através da vampirização dos encarnados. Ou seja, muitos espíritos não querem ir ser socorridos, né? Não querem ir para postos de socorro nem para colônias, eles querem ficar aqui, porque são apegados, por exemplo, aos seus bens, os bens que deixaram, às suas famílias, aos seus amigos, aos seus vícios. Né? Eles se recusam aí e a sua vontade é acatada, o seu livre-arbítrio é respeitado. É mais ou menos como no filme Ghost, quando o espírito se recusa a ir para a luz, ser socorrido, e foge. Os bons espíritos respeitam o livre-arbítrio e ele fica vagando entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para nós, que estamos de fora, o espírito que gosta do umbral está sofrendo, mas para eles não, pois gostam desse tipo de vida. Assim, eles têm medo de reencarnar e sofrer, mas a reencarnação é inevitável, mais cedo ou mais tarde, podem adiar a encarnação, mas não pode adiar indefinidamente. Ou seja, os espíritos que gostam do umbral não querem reencarnar de jeito nenhum. Lá estão bem melhor do que aqui. Né? Por isso que muitas vezes diz passar desta para melhor. Né? Ele está, só que lá ele fica estacionado. Né? O que ele tem medo? Ele tem medo de vir para a Terra, né? Sofrer, né? Que inevitavelmente na Terra nós sofremos, né? Ou pela perda de parentes, ou por reveses financeiros, problemas de saúde, guerras, uma série de coisas que acontecem aqui. E nós estamos aqui justamente para enfrentar esses desafios. Né? É esse o objetivo da encarnação, enfrentar os desafios da vida material e vencer a si mesmo, melhorando a cada dia. É este o objetivo, a finalidade da vida. Enfim, ficar ou não no umbral, no final, é apenas uma questão de escolha individual. Né? Ou seja, se você for analisar todo esse texto, né, de forma racional, você vai ver que permanecer no umbral é só uma questão de escolha. Né? Escolha da revolta, escolha do caminho errado, escolha sobre uma vida de crimes, né? Escolha de fazer os outros sofrerem, prejudicar as outras pessoas. São tudo escolha. E no final, né, do desencarne, quando vão para o mundo espiritual, a escolha de permanecer neste mundo espiritual, né, com todos os defeitos, todos os vícios, todos os prazeres que tinham nessa vida. É uma escolha. Ou podem escolher, né, estudar, trabalhar pelo bem da humanidade e, em uma nova encarnação, recuperar o tempo perdido. Né? E ficamos por aqui. Namastê. Peço a Deus que ilumine a todos, nos guiando em nossos caminhos, em nossa jornada, né? Protegendo a nossa família, né? Nossa cidade, nosso país, a toda a humanidade. Né? E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!